Falar aqui, está voltando as imagens aqui, né, para o pregador. Olha só, o tema de hoje é o poder da fé. O poder da fé. Porque o Jesus disse que nós temos uma fé tão pequena. Nós vamos ver Lucas 18, né, verso 8. Jesus fala que a gente tem uma fé tão pequena, diz que é do tamanho de um grão de mostarda. Do tamanho de um grão de mostarda. Ele fala, se fosse. Então quer dizer, se brincar é menor ainda, porque ele fala, se fosse do tamanho de um grão de mostarda. E uma vez eu estava assistindo uma programação de uma professora bíblica na televisão, e ela levou um grão de mostarda para mostrar para os alunos. Ela levou um grão de mostarda para mostrar para os alunos, e quando ela colocou ele na palma da mão, todo mundo estava vendo a semente na palma da mão dela. Quando ela jogou a semente lá no chão, a semente sumiu. A semente sumiu, ninguém achou ela mais. De tão pequena que é. Não é incrível, não é incrível isso aí? E Jesus fala assim, essa é a fé de vocês. Eu vou ler o texto bíblico aqui, se der tempo eu vou ler. É Lucas, mas você já fica sabendo que é Lucas 18, capítulo 8. Então é impressionante a fé do ser humano. E eu já quero ir para a Bíblia, porque olha só o que é Hebreus, que é capítulo 11, versículo 6. Presta atenção nesse texto aqui, ó. Hebreus 11, 6. Ele fala, sem fé ninguém pode agradar a Deus. Então eu vou terminar de ler aqui, mas só com isso aqui a gente já poderia fechar a Bíblia, terminar o programa e ir para casa. Você já sabe de que se trata, né? Você já sabe de que se trata. Sem fé, em outras traduções bíblicas, fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então se você não tiver fé, você não tem nada com Deus. Prosseguindo aqui, olha só o que ele fala aí, ó. Porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Você tem procurado conhecer Deus melhor? Você tem procurado? Aqui ele está dizendo aqui que Ele recompensa quem procura conhecer Ele melhor. E eu nas minhas orações, normalmente eu falo, Senhor, ajuda nós, que pelo menos nós que estamos à sua procura, ajuda nós a encontrar o Senhor. Onde é que o Senhor está? O Senhor está muito longe ou está mais perto? Nas minhas orações, nós precisamos chegar mais perto do Senhor. Eu falo nas minhas orações que a gente precisa procurar. Depois foi ontem ou antes de ontem, eu preguei sobre esse assunto. Eu falei, por que as pessoas não gostam de falar com Deus? Fala com todo mundo, né? Conversa com todo mundo na rua e tal, mas com Deus ela não quer conversa. Você já viu, as pessoas não querem conversa com Deus, não. Eu falei aqui que está de mal, né? Elas estão de mal do Pai Celestial. Não lê a Bíblia, porque como é que você vai falar com Deus? Alguém pode estar falando, irmão, mas como é que eu vou falar com Deus se eu não vejo Ele? Você vê Ele é invisível, e se você vê Ele, você morre. Então você tem que ver a falar com Ele. Ele é tão poderoso, você fala com Ele através da Bíblia Sagrada. Por isso que Ele deixou a palavra aqui. A Bíblia Sagrada, qual é o título do programa aqui? Não é pregação da palavra? E você fala com Deus, é só através da Bíblia, através da oração, principalmente a oração e a Bíblia, essas duas. Você estuda a Bíblia, é a palavra, você está conversando, falando com Ele. Ele deixou escrito para você aqui, tudo que Ele quer, tudo que Ele precisa, tudo que você precisa fazer, o que não pode fazer, o que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado. Você pode ver isso lá em 2 Pedro 3, 16, lá você vai ver, ele vai falar para você lá o que é a Bíblia Sagrada. Não, perdão, não é pergunta, é 2 Timóteo 3,16. Perdão, tá? Ainda bem que eu corrigi rápido, né? É 2 Timóteo 3,16. Lá fala que toda a Escritura é inspirada por Deus para educar as pessoas e desce descrevendo. Então é a Bíblia Sagrada, toda a Escritura. Não é uma parte, uma metade, a outra não. Ele está dizendo que é toda ela. Toda a Bíblia, capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Ela foi feita para... E ele termina dizendo, lá no finalzinho, na última frase, ele fala assim, para ensinar fazer o que é certo. Ele termina dizendo que a Bíblia é para ensinar a pessoa a fazer o que é certo, para você não errar. Porque lá em Mateus 22, 29, lá está assim, ó, errais. Está escrito lá assim, errais por não conhecer as Escrituras Sagradas, nem o poder de Deus. Por isso que você erra. Você já viu? Diz que é para guardar o sábado, mas fala que é o domingo, e por aí vai, morreu, mas não morreu. Você já viu o tanto de erro que tem por aí? É porque não estuda a Bíblia. Por isso que erra, não fala com Deus.
você fica de mal dele, não conversa com ele, como é que você vai saber das coisas? Não tem como, não tem sentido você não falar com Deus. Você tem que falar com ele para você saber o que ele quer, para agradar a ele. Você falou aqui, ó, sem fé é impossível agradar a Deus. E tem passagem bíblica, né, que fala que a fé vem por ouvir a palavra. Eu sei até o texto, é Romanos capítulo 10, versículo 14 em diante. Eu lembrei o texto para falar, você pode ler lá, Romanos capítulo 10, 14, versículo 14 em diante. Lá fala que a fé vem por ouvir a palavra. Então, se você não ouvir a palavra, se você não estudar a Bíblia, você nunca vai ter fé. Como é que você vai ter fé? Nós falando de Abraão, né, o pai da fé, nós vamos ler texto bíblico aqui. Olha só, aqui nós estamos em Hebreus, vamos ler o verso 18 e 19. Ele fala assim, ó, Deus lhe tinha dito, isso aqui é Deus falando com Abraão. Deus falando com Abraão. Deus lhe tinha dito, por meio de Isaac, que você terá descendentes. Olha o verso 19. Abraão reconhecia que Deus era capaz de ressuscitar Isaac. E por si dizer, Abraão tornou a receber da morte o seu filho Isaac. Você viu o que é uma fé? Por isso que Abraão é chamado o pai da fé. Nós vamos ler Gênesis 22, você vai ficar impressionado porque Deus colocou Abraão à prova. O título do texto lá é Deus colocou Abraão à prova. Sabe por quê? Abraão estava venerando o filho dele, adorando o filho dele. E você sabe que só Deus é digno de ser adorado. E Abraão estava amando tanto o filho, que Abraão tinha 100 anos. Não sei se você conhece a história, você pode ler essa história lá em Gênesis, você pode ler desde lá de Gênesis capítulo 18 até o 22, para você conhecer a história toda. Abraão tinha 100 anos e Sara, a mulher dele, tinha 90, e eles tiveram um filho depois dessa idade. Não é incrível? Não é incrível? E Abraão gostava tanto de Isaac que ele estava esquecendo de Deus. Ele estava esquecendo de Deus, colocando o filho dele no lugar de Deus, adorando o filho dele no lugar de Deus. Ou seja, gostando mais do filho do que de Deus. O ser humano fala é gostar, né? Então ele estava gostando mais do filho do que de Deus. E Deus colocou ele à prova. Deus colocou ele à prova. E eu vou ler aqui, você vai ver, Deus falou assim, agora eu sei que você me adora. Agora eu confio em você. Porque Deus pediu para ele matar o filho dele, para ele sacrificar o filho dele e queimar. Alguém vai falar, mas que Deus é esse, rapaz? Pois é, pois você viu aqui, só que eu vou ler lá, só ver que Deus não deixou, Deus não permitiu. Vamos ler a pregação da palavra. Vamos para Gênesis 2, capítulo 22, versículo 2, olha aqui, ó. Então Deus disse, pegue agora, falando com Isaac, falando com Abraão, pegue agora Isaac, o seu filho, o seu único filho, olha só, não tinha outro, era o seu único filho, a quem você tanto ama. Você viu o que? Você descobriu ou não descobriu aqui o problema? Você viu que ele amava Isaac demais, a mais do que Deus, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá, ali na montanha eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício. Pelo amor de Jesus Cristo. Você viu aqui, você viu a situação de Deus com Abraão? Porque Deus conversava com os patriarcas, você lembra? Com Moisés, ele chegava a conversar com Moisés face a face. Eu tenho inveja disso, sabe, entre aspas, né? Porque como é que pode Deus conversar com a pessoa mano a mano, face a face? Só fazia não ver, né? Moisés não via ele. Mas Abraão também, ninguém nunca viu Deus. Mas ele ouvia a voz dele como se estivesse conversando com um amigo assim, ó, batendo um papo ali, você entendeu? Não dá inveja na gente, entre aspas, né? Não fica com inveja, você não fica com inveja, não? Pois é, Deus conversava com eles, com Abraão, com Noé, começou com Noé e veio conversando com Adão e Eva, né? Conversava lá com Adão e Eva, e assim por diante. Olha só o verso 9, presta atenção no verso 9. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar, arrumou a lenha em cima dele. Olha só, ia matar mesmo o menino, olha aí, ó. Ele arrumou a lenha em cima dele. Depois amarrou Isaac e o colocou sobre o altar em cima da lenha. E eu não ia matar. Agora, olha o verso 12. Olha o verso 12. O anjo disse, olha só, apareceu um anjo lá, misteriosamente apareceu lá assim, ó. O anjo disse,
não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal. Não era nem para machucar, não era para matar não era nem para machucar, você viu? Deus falou, corre lá rapaz, corre lá que Abraão vai matar o filho dele, corre lá e não deixa não. Em outras palavras, não é bonita a história? Olha só, aí ele falou assim, Deus falando, agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. Você não negou, ele só tinha Isaac, e Deus falou, mata ele e queima ele. O que é o título do texto aqui? Deus põe Abraão à prova. Esse é o título do texto, do contexto todo aqui, é Deus colocando Abraão à prova, testando ele. Não ia matar ninguém, imagina, se é um Deus tirano que vai mandar o pai matar o filho, ainda queimar ainda. Não é incrível? Tem gente que às vezes lê isso aqui, não lê o resto da história, e fala, tá vendo aí, tá vendo aí o que Deus faz? Deus mandou Abraão matar o filho dele e queimar, porque ele não lê a história toda, não entende, não explica, né? Não é incrível? Você viu que história mais linda? Você tem que ler esse capítulo aqui, lê o capítulo todo de Gênesis, perdão, começa lá em Gênesis 18, você lê 18, capítulo, hein? Capítulo 18, capítulo 19, capítulo 20, capítulo 21 e capítulo 22, você vai crescer, você nunca mais vai ser o mesmo, depois que você lê esses capítulos que eu falei aqui, você nunca mais vai ser a mesma pessoa, você vai mudar. A pessoa só não muda se não quiser, porque se ela quiser, só dela ler isso aqui, estudar isso aí, ver essa história aqui, ela vai se comover, ela vai se apaixonar, ela vai chorar, se for um chorão, ela vai chorar. Você viu a história aqui? Matar o filho, queimar, e Deus conversando com ele, mandando ele fazer isso. Não é incrível? Não é? O Gênesis 18 é mais bonito, cada um é mais bonito que o outro. Por que você não desafia você? Por que você não lê isso aí? Por que você não estuda, você não quer ler? Você está com medo, você não sabe ler? O que acontece? O que acontece? O que impede você de ler isso aí, para você se apaixonar pela Bíblia? Você vê que é o primeiro livro da Bíblia. Se você ler só essas passagens que eu falei aqui, da história de Abraão com Sara, e tantas outras coisas que fala, você já, por si só isso aqui já chega. Mas não é precisando ler mais. Vamos lá para... Senão eu fico aqui falando, é tão bonito isso aqui, que dá vontade de você ficar só aqui falando só sobre isso aqui, de tão lindo que é a história. Porque esse negócio de fé e obra, Tiago e Paulo, tem gente que fala, que eu vou ler aqui, olha só, deixa eu ver Tiago capítulo 2, Tiago capítulo 2, nós podemos ler primeiro aqui, Efésios 2 também, verso 8 e 9, pois pela graça de Deus vocês serão salvos, por meio da fé. Você viu? Por meio da fé. Vocês são salvos por meio da fé. Aí ele fala, prosseguindo aqui o verso 9, ele fala, a salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto ninguém pode se orgulhar de tê-la. Então é a fé, você é salvo pela fé. Só que Tiago fala pelas obras, que é salvo pelas obras. Vamos lá em Tiago capítulo 2 também. Tiago capítulo 2, está bem aqui, depois de Hebreus, capítulo 2, versículo 17. Olha só o que Tiago fala aqui. Eu vou explicar que não tem contradição nenhuma. Você viu, o apóstolo Paulo diz que você é salvo pela fé, não é? Pela fé. Tiago 2, versículo 17, ele fala, portanto, a fé é assim, se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Opa, peraí. Aí as pessoas falam, tá vendo aí a contradição? A Bíblia entra em contradição, porque um fala que é salvo pela fé, o outro fala que é salvo pelas obras, que fé não adianta, porque ele fala que fé sem obra é coisa morta. Ué, se é morta, então não serve para nada. Você percebeu aqui? Você sabe por que acontece isso aqui? Eu vou desvendar agora a dúvida sua. Tiago e Paulo, muitos teólogos, estudiosos, falam que eles estavam no mesmo palco, mas de costas um para o outro. Não é curioso? É até meio complicado aparentemente para entender, né? Ou seja, pregando no mesmo palco, mas de costas um para o outro. Você sabe por quê? Porque você sabe que essas cartas desses apóstolos aqui, Tiago, Paulo, Pedro, João, tudo era sermões que eles pregavam. Era sermão que eles pregavam para as pessoas.
E Tiago, o apóstolo Tiago, estava pregando para um povo que só acreditava na fé. Não fazia nada para Deus, não trabalhava para Deus, não fazia nada. Aí Tiago fala, é como se Tiago estivesse falando assim: ó, vocês cuidaram com esse negócio de só fé, porque precisa ter obra, vocês têm que trabalhar, vocês precisam trabalhar para a igreja, vocês têm que ajudar a cuidar da igreja, vocês têm que pregar, vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer aquilo, para ajudar Deus na obra, porque Deus não vem aqui fazer a obra, é o ser humano que faz. E eles não queriam trabalhar não. Não, é fé. O apóstolo Paulo falou que se tiver fé, não precisa mais nada. E Tiago pregando para um público, o público dessa forma. Já o contrário, o apóstolo Paulo já estava pregando para outro tipo de público. Um tipo de público que só acreditava nas obras. Você percebeu? Eu só acreditava nas obras. E aí Paulo falou, ó, cuidado com esse negócio de obra, você precisa ter fé. Você precisa ter fé também. Então o que você tem que fazer aqui? Você não tem que anular nenhuma e nem a outra, você tem que juntar as duas. Ou seja, as duas andam de mãos dadas, não são antagônicas. Fé e obra, elas andam juntas. Elas andam juntas. O próprio apóstolo Paulo, 1 Coríntios, eu me esqueci agora, não vou falar, que eu não tenho certeza, mas ele fala que nós fomos salvos para fazer as deliciosas obras. Ou seja, você está trabalhando para Deus, eu estou trabalhando para Deus aqui, que eu já fui salvo. Você não vai trabalhar para ser salvo, não. Você não vai fazer uma berganha com Deus, não. Deus não quer berganha com ninguém. Primeiro ele busca a pessoa, salva a pessoa, tira ela lá da sarjeta, da lama do pecado, traz a pessoa. Quem faz esse papel aí é o Espírito Santo. Traz a pessoa, justifica, lava a pessoa, faz uma limpeza interna e externa e entrega para Jesus, o Espírito Santo. Entrega para Jesus. Jesus, com a sua justiça, justifica aquela pessoa e entrega e leva ao Pai. Esse é o processo. Você está lá bebendo cachaça, jogando sinuca, roubando, matando, fumando maconha, fazendo todo tipo de coisa errada lá, ele vai lá e pega você lá. Não é incrível? Quando você vem para cá, agora eu estou aqui pregando, fazendo esse monte de coisa que eu faço para a igreja aqui, é porque eu já fui salvo, é para agradecer. É para agradecer, não é você trabalhar para depois receber, não. Deus é assim, você recebe, depois é que você vai trabalhar, ele faz o pagamento adiantado. Eu particularmente eu não gosto de pagar nada adiantado, mas Deus ele faz o pagamento adiantado. Não é lindo, não é maravilhoso, porque as coisas de Deus não se comparam com as coisas do ser humano, não é verdade? Então primeiro ele salva você, traz você para cá, capacita, e mais ainda, você não tem capacidade de nada, você está lá bebendo coisa lá, cerveja, pinga, né, sei lá o que é, e aí você não tem capacidade para nada, aí ele ainda capacita você ainda faz mais esse milagre na sua vida, né, capacita você para as boas obras. O apóstolo Paulo fala. O dom que você tiver, os dons espirituais, 1 Coríntios capítulo 12, capítulo 14, né? Ele fala, e dá o dom que você tiver. Qual é o dom que, por exemplo, ele sabia que eu tinha um dom para pregar. Ele pegou, deu a chance, né? A oportunidade, abriu as portas para me pregar. Ele falou assim, eu vou lá buscar o Zé Rodrigo, porque ele tem dom para pregar, e eu vou trazer ele para cá, vou limpar ele, e vou arrumar, preparar ele, e ele vai trabalhar para mim. Você vê a história de apóstolo Paulo, vê lá Atos capítulo 9 e Atos capítulo 22. Você tem que ler esses dois capítulos, você vê o que ele fez com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo matava cristão, ele era pior do que nós, do que eu graças a Deus nunca matei ninguém. E ele matava, o apóstolo Paulo matava cristão, mas ele sabia que o apóstolo Paulo tinha um dom impressionante para pregar, e estava escondido. Ele foi lá, buscou o apóstolo Paulo, purificou, limpou ele de toda aquela porcariada que ele tinha. Você viu, o maior pregador escreveu 14 livros da Bíblia. Deus ele vai atrás dos perdidos. Pessoas perdidas, até porque se ele for para trás de um santo, não tem nem graça. Ele pega a pessoa difícil, pessoa que está perdida, porque aí sim tem sentido. Aí ele mostra o poder dele, o quanto ele é poderoso. Que eu vou repetir, não adianta você pegar uma pessoa que já é santa, não tem, né? não tem mistério, não tem sentido nenhum, né? Mas ele pega os piores que tem. Eu era um dos piores que tinha. Eu era um dos piores, fumava, bebia, só nunca roubei, matei, nem fumei, mexia com droga. Mas tudo quanto é tipo de coisa errada que você imaginar, eu fazia. Não é incrível? Olha eu aqui hoje, ó. Não sou santo não, mas eu estou quase chegando lá. Eu estou quase chegando lá para ser um santo. Então é assim, Deus pega as pessoas desse jeito, dessa forma. Não é incrível, pagamento adiantado.
Você não esqueça disso. Tem tanto texto para ler aqui que eu não sei nem para onde eu vou. Olha só aqui, deixa eu ver se eu leio mais um aqui. Nós já lemos aqui, Gênesis, né, vi uma história de Abraão. Deixa eu ver aqui Lucas 18, verso 8, porque eu só falei e não li. Vou ler só mais aqui para a gente ir para a narrativa. Deixa eu ver aqui, Lucas, vamos para cá. Deixa eu ver se eu acho aqui Lucas 18, que eu falei. Lucas 18, está bem aqui. 18, versículo 8. O que Jesus fala da nossa fé aqui? E ele fala: será que o Filho do Homem vai encontrar fé na terra? Olha que 18, 8. Ele fala bem assim, ó: eu afirmo a vocês que ele julgará a favor de seu povo e fará tudo isso depressa. Mas quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na terra? Você viu que? Será? Você viu Jesus falando: será? Eu acabei de falar aqui, li um texto provando. Será que vai encontrar fé na terra? Porque as pessoas não têm fé. Porque você já viu a fé do tamanho de um grão de mostarda? Não é incrível isso aí? Vamos para a narrativa, que o nosso tempo está voando mais rápido que hoje, hein? Já estamos com 29 minutos já. O tempo já foi mais da metade. Olha aqui, ó, a noite toda tinha sido passada no monte, e ao nascer do sol, Jesus e os discípulos desceram para a planície. Eles ficaram nas montanhas, que lá na montanha está mais perto do céu. Você já viu? Alguém pode falar: irmão, isso é verdade, eu estou falando aqui, mas não é bem assim, né? Então porque lá na montanha, as coisas lá é bem mais sossegado. Eu orei muito na montanha. Lá é um sossego, uma tranquilidade tão grande, não passa carro lá, né? Não tem poluição lá, não tem nada. E Jesus, eu só orava nas montanhas. Você viu que passava a noite. A gente vai lá, fica 1 hora, 2 horas, acho que é um vantajão, né? Jesus passava a noite inteira. Olha, não é incrível? Absorvidos em seu pensamento, os discípulos estavam silenciosos e em atitude solene. Nem mesmo Pedro tinha algo a dizer. Pedro era conversador, né? Respondeu-lhe Pedro. Você já viu a Bíblia? Pedro exclamou. Pedro que falava igual papagaio. E você viu que aqui, ó, nem Pedro tinha nada a dizer. A coisa foi tão forte lá a noite inteira que estava tudo solene. Estava tudo solene e nem Pedro não tinha nada para falar. Não é incrível isso aqui, ó? Mas havia trabalho a fazer. Era desse jeito aí, ó. Havia trabalho a fazer pelo povo que já andava por toda parte à procura de Jesus. Jesus não tinha tempo de comer, ele não comia, não dormia. Jesus o povo já estava lá esperando ele. Era aquela multidão. Você acha que era 5, 6, 10, 20? Era 100, 200, ninguém sabe quantos, 600, 1000, né, pessoas atrás de Jesus. Não é incrível um pregador desse, um pastor desse? Não é incrível? Olha aqui, ó. Ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem ressuscite entre os mortos. Mateus 17, 19. Aqui Jesus está dizendo que não era para contar para ninguém a visão que eles tiveram lá na transfiguração, lá no Monte das Oliveiras, a transfiguração de Jesus. Jesus falou assim: não foi tão forte a cena, o episódio lá foi tão forte que Jesus falou: não conta para ninguém o que vocês viram aqui não, espera eu morrer primeiro, depois vocês contam. Não é incrível? Não é incrível o que aconteceu lá? Pois é, a transfiguração. Mateus capítulo 17, pode dar o capítulo todo lá. Ele fala: porque seria apenas motivo de zombaria ou inútil admiração. E tinha gente que zombava de Jesus, muita gente zombava, uns acompanhavam, outros zombavam. Olha aqui, ó. Jesus havia enviado os 12 apóstolos, né, para pregar pela Galiléia. Na ocasião havia sido concedida autoridade para eles, que no poder da fé expulsaram espíritos imundos, e os quais obedeciam à palavra de Deus. Você viu que negócio de expulsar demônio aqui, espírito imundo, você viu? Na ocasião foi liberado para eles. E tem gente expulsando demônio até hoje, você já viu? Tem gente expulsando demônio até hoje em nome de Jesus. Só que Jesus não autorizou mais ninguém. E só naquela, você viu o que está escrito aqui? Só naquela ocasião. Ninguém podia expulsar demônio, não, só Jesus que expulsava. Eles foram autorizados naquela ocasião. Você viu aqui? E só Jesus é que pode fazer isso. E hoje as pessoas expulsam, falam que está expulsando no nome dele. Ele fala: em vão me adora. Vocês fazem as coisas más
lá, mas ele não está lá. Quem está lá não é o Espírito de Jesus. Você sabe qual é o Espírito que está lá, né? É um outro Espírito que está lá. Ele fala, mas o demônio simplesmente zombara deles por meio de uma nova exibição de poder. Você viu aqui? O demônio estava zombando dos discípulos, porque Jesus não estava junto. E o que eu acabei de falar aqui? É só Jesus que pode fazer isso, poder para fazer isso. E os demônios começaram a zombar deles. Olha aqui, você viu aqui, ó, desonrando, olha só, desonrando a si mesmo e ao mestre. Eles estavam desonrando eles e que os demônios estavam rindo dele. Em vez de mandar os demônios embora, os demônios começavam a rir da cara deles. Eu estou falando do português bem claro aqui, para você entender. E não ia embora coisa nenhuma, porque ninguém tem poder para expulsar demônio, a não ser Jesus. Está provado ou não está isso aqui? Rindo da cara dos discípulos, e eles perdendo a moral, deles e de Jesus, do mestre. Esse mestre aqui é Jesus. Não é crime, então esse negócio de expulsar demônio, é melhor deixar isso para lá e mexer com outra coisa, sabe? Porque não é nada garantido. A Bíblia não apoia isso de jeito nenhum, lugar nenhum na Bíblia não apoia isso. Ele fala, os rabinos diziam que ali estava um espírito mau que nem os discípulos, nem o próprio Cristo poderiam vencer. Olha só que eles falaram, diz que o demônio era tão poderoso que nem Jesus não podia expulsar ele. Só que olha aqui o que acontece aqui embaixo. Você, olha, presta atenção no próximo texto aqui, ó. Um clima de desprezo e zombaria dominou a multidão. Entretanto, olha aqui, ó. Entretanto, de repente, cessaram as acusações e os escribas recuaram com medo, enquanto o povo dava boas-vindas a Jesus. Quando Jesus chegou, você viu, a história mudou. Recuou todo mundo, você viu? Recuou todo mundo e começou a dar boas-vindas. Porque falou, chegou o homem-chefe, chegou o chefe aí, chegou o mestre, chegou o pastor, o divino pastor chegou aí. E aí os demônios já correu tudo, você entendeu? Os demônios correu tudo de medo. Mas os discípulos não adiantavam, não adianta você querer mexer com demônio, não. Só Jesus é que dá conta. É só Jesus aqui, ó, tá vendo? Novamente se encontravam no campo de batalha o príncipe da vida e o príncipe dos poderes das trevas. Você viu o conflito, o grande conflito mais acirrado aqui? Você viu, olha só aqui, ó, Satanás procurando segurar a vítima sob seu domínio, e anjos de luz e hostes de anjos maus invisíveis estavam reunidos para apreciar o conflito. Você viu o grande conflito entre o bem e o mal. Está mencionando aqui, ó, entre Deus e o diabo, Jesus e Satanás. Você viu aqui? Prosseguindo, ele fala, por um momento, Jesus permitiu ao mau espírito que mostrasse seu poder para que as pessoas pudessem compreender a libertação perante o ser a ser realizado. Jesus deixou eles mostrar o poder dele para Jesus poder trabalhar. Jesus falou, tá, então mostra aí que vocês têm poder, que eu vou, depois que vocês mostrar o seu, eu vou mostrar o meu. Em outras palavras, você viu, o negócio nem de rir, mas dá vontade de ir. Jesus ele é tranquilo, Deus é tranquilo. Satanás fica tentando, enchendo o saco, e Satanás não tem poder nenhum. E Deus fica. Você já viu um cara bom de briga? Um faixa preta? Ele não briga à toa de jeito nenhum, você já viu? Às vezes a pessoa fica insultando ele para brigar, né? E ele fala, não para mexer com isso não, vamos brigar não, vamos deixar isso para lá, você já viu? O cara quando é bom de briga, ele não briga fácil de jeito nenhum. O outro fica insultando ele, e o fraquinho, você já viu, insulta ele e ele não briga. Assim é Deus e o diabo. Deus e Satanás é desse jeito, porque Deus é poderoso demais, Satanás, em comparação a Deus, não tem poder nenhum, e ele fica insultando Deus, e Deus não está nem aí, Deus só dá uma olhada para ele, fala, coitado rapaz, é tipo assim, um ser humano, coitado, não vou fazer nada, não mata ele aqui, fica pior. Você já viu, o cara bom de briga, faixa preta, ele fala desse jeito, se eu bater nesse cara aqui, eu vou acabar matando ele aqui, e vai ficar pior, não vou brigar com ele não. É bom de fazer essas comparações, essas ilustrações, porque aí você passa a acreditar, você passa a ter fé em Deus. É a prática. Tiago 1:23 fala que você tem que colocar em prática. É isso aí que eu estou falando aqui, ó.
Você viu a comparação que eu fiz aqui, a ilustração? Olha aqui, ó. Prosseguindo aqui, fala, a multidão olhava com grande expectativa. Há quanto tempo isso lhe acontece? Marcos capítulo 9, versículo 21. Jesus perguntando para o filho do homem: há quanto tempo esse demônio está atentando seu filho? Você vai ver a história aqui na frente. Aí aqui está escrito assim, ó: o pai contou a história e exclamou: se tu podes alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. Versículo capítulo 22. Se tu podes, olha só o pai duvidando. Se tu podes, naquele momento o pai duvidava do poder de Cristo. Jesus respondeu: se podes. Jesus falou para ele: se podes, tudo é possível, aquele que crê. Versículo 23. Você viu o pai? Se pode. Você viu Satanás? Se tu és filho de Deus, lá no deserto, lembra? Mateus capítulo 4, de 1 até o 10. Se tu és filho de Deus. Aqui o cara falou assim, ó: se tu podes, imitando o diabo, você viu? Imitando Satanás. Aqui ele fala: não havia falta de poder da parte de Cristo. A cura do filho dependia da fé do pai. Deus não faz nada sem fé. Se você não tiver fé, não tem como ele fazer nada. Você viu lá em Hebreus 11, versículo 6 que eu li? Sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem que ter fé para Deus fazer qualquer coisa para você. Aí a pessoa fica orando, pedindo, falando, mas não tem fé, nunca vai receber nada. Não tem, poucas pessoas sabem disso. Poucas pessoas sabem disso. Que não adianta você pedir nada se você não tiver fé. Não adianta ficar pedindo, orando. Você está doente, né, no hospital, uma situação financeira está ruim, está querendo um emprego, está desempregado. Mas fala: mas que Deus é esse? E eu peço tanto e ele não faz nada para mim. Depende de você, depende da sua fé. Você viu o que ele falou aqui? Ó? A cura do menino, do filho dele, dependia da fé dele. Não é de qualquer jeito não, meu amigo. Não funciona do jeito que você pensa não. Você entendeu? Você viu aqui? Dependia da fé do pai. O pai lançou-se, aí sim aqui, ó. O pai lançou sobre a misericórdia de Cristo com o clamor: eu creio. Ele falou: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Versículo 24. Você tem que fazer isso: Senhor, me ajuda. Eu estou pedindo, o Senhor não me dá. Mas então me ajuda, o que está faltando? O que é que falta? Fala para mim aí que eu faço. É a fé. Aí ele vai ajudar você a ter mais fé. E ele vai atender as suas orações, atender o seu pedido. Você tem que fazer amizade com Deus. Abraão era amigo de Deus. Não é incrível? Eu esqueci a passagem agora. Ele fala: o demônio, ao sair, parecia a ponto de tirar a vida de sua vítima. Então o garoto ficou imóvel, aparentemente sem vida. Parece que tinha morrido. Olha só o que a multidão faz aqui, ó. A multidão reclamou: ele morreu. Versículo 26. Mas Jesus o tomou pela mão e, erguendo-o, apresentou-o ao pai. Você viu? Eles falaram: ele morreu, o cara morreu. O menino morreu, o senhor matou o menino. Falou para Jesus: o senhor matou o moleque. Ele morreu. Aí Jesus falou: não morreu nada, você quer ver? Foi lá, pegou ele pela mão, levantou ele, entregou para o pai. Você lembra da filha de Jairo, quando ela estava morta? Ela estava morta, esse menino não estava morto, ele só tinha desmaiado. Mas a filha de Jairo, ela tinha morrido. E ia zombando da cara de Jesus. Porque Jesus falou: essa menina não morreu nada, ela estava dormindo. Aí eles começaram a criticar ele, né? Ele foi, pegou ela, levantou ela, botou ela no chão e falou assim: dá comida para essa menina, ela está com fome. Você não é... dá vontade de rir, não, fala sério aí. Você viu? A morte lá, Jesus falou: o problema dessa menina não é, ela está com fome, dá comida para ela. A menina morta lá no caixão, a menina estava lá, a filha de Jairo estava morta lá no caixão. Jesus chegou lá, tirou ela, colocou ela no chão e falou: dá comida para essa menina, o problema dela está com fome. Você aguenta, né? Você já tinha visto falar de um Deus desse jeito? Poucas pessoas falam de Jesus desse jeito, né? Fala, mas assim, superficialmente, né? Aleatoriamente. Você viu que aqui, como é que a gente aprofunda aqui? É desse jeito que acontece, meu amigo. Não queira mudar não, que é desse jeito que acontecia lá. Ele fala: enquanto os escribas derrotados e humilhados, afastaram-se, aborrecidos. Você viu aqui? Uns aplaudiam, outros criticavam. É sempre assim, né? O ser humano é sempre assim. As pessoas não são iguais. Você já viu? Uns acreditam, outros não acreditam. Infelizmente, né? Infelizmente é desse jeito. Ele fala: é a fé que nos liga ao céu
e nos traz força para resistir aos poderes das trevas e resistir a toda tentação, por mais forte que seja. Você viu que a fé resolve o problema? Você viu? A fé resolve o problema. Ele falou aqui, ó, tentação, todo problema, por mais forte que tiver, se você tiver fé, você resiste. Porque lá, eu não tenho tempo de eu ler, Jesus falou, se vocês tivessem fé no tamanho de um grão de mostarda, vocês diriam para esse monte aqui, sai daqui e vai para lá. E ele iria. Não é incrível isso aí? E a fé, Abraão, né, pai da fé, e por aí vai. Mas muitos sentem que lhe faltava a fé, e assim permanecem afastados de Cristo. É assim, as pessoas pensam, não tem fé, eu não acredito nisso não, será que Jesus vai voltar mesmo? Alguns falam que ele já voltou e tal, será que a Bíblia é verdade mesmo? Você já viu? A pessoa fica cheia de dúvida, rapaz, não acredita em nada e acaba afastando. Aí ela vai afasta de Jesus de uma vez por todas e cai na mão do inimigo. E esse é o detalhe, o problema é esse, que você afastou do Espírito de Jesus, você cai no espírito maligno. Só que eu já falei quantas vezes aqui, só existe dois poderes antagônicos, não tem um intermediário, só é dois. Você está na mão de um, você está na mão do outro. Você entendeu? Você pode ver isso que eu estou falando aqui para você, lá em 1 Samuel capítulo 16 e 17. Você vê lá, é automático, sai um entre o outro. É maravilhoso e é triste saber uma coisa dessa, não é não? Que se não tiver um espírito maligno entra. Não é, tem que orar, para defender disso aí é a oração. Aqui, prosseguindo, ele fala assim, ó, mas muitos sentem, isso que eu já li agora, a fé vem pela palavra de Deus, portanto, apegue-se à sua promessa. O que eu falei? A fé vem pela palavra de Deus, Romanos 10, versículo 14 em diante, até o 16, se eu me falo a memória lá. Então, prosseguindo, ele fala, que vem a mim, quem vem a mim de todo, nenhum lançarei fora. Tudo que vai a Jesus, ele não lança ninguém fora. João capítulo 6, versículo 37. Ajuda-me na minha falta de fé. Marcos capítulo 9, versículo 24. Você nunca irá se perder enquanto fizer isso. Jamais. Ajuda-me na falta de fé. Você nunca vai se perder. Repita essa frase aí que aquele filho daquele homem desesperado, que o filho dele endemoniado, e ele falou para Jesus ajudar ele na falta de fé. O divino descendo da glória do Pai para salvar o perdido. Representava também a missão dos discípulos. Olha aí, pessoas a quem Satanás tem escravizado, então espera da palavra da fé, a oração que os libertará. Tantas pessoas que estão nas mãos do inimigo, esperando pela oração com fé para ser libertada. Milhares, milhões de pessoas. Eu acho que fala aqui ó, perguntaram, por que motivo não podemos expulsá-los? Isso aqui é os discípulos perguntando para Jesus. Por que eles não conseguiram expulsar o demônio? O demônio foi rindo da cara deles, né? Eles todos, estavam os discípulos todos. Aí, por que não podemos expulsar? Jesus lhe respondeu, por causa da sua pequenez, da vossa fé. Pequenez, você viu? Jesus falou, por causa da sua pequena fé. Vocês têm pouca fé demais, e isso aí não expulsa demônio nenhum, não. Por isso que hoje as pessoas não vão expulsar demônio, eu falo que é muito delicada essa história, e é melhor, a nossa igreja não mexe com isso não. Você já viu? Tem muita gente que pergunta, por que a igreja adventista do sétimo dia não expulsa demônio? Não, mas nós não quer graça com demônio aqui não, você entendeu? Aqui a gente mexe com Jesus Cristo. Esse negócio de demônio na igreja, isso aí é problema. Você já viu, as pessoas caem lá, ficam espumando na boca, joga no chão. Marcos capítulo 9, né? O capítulo todo você pode ler lá. Então a igreja adventista tem muita gente, mas muitas pessoas, né, que fazem essa pergunta. Por que a igreja adventista não expulsa demônio? Não, eu vou falar para vocês, nós queremos o Espírito Santo. Aqui a gente não quer saber de espírito maligno aqui não, é o Espírito Santo. Pois em verdade vos digo que se tivesse fé, olha aqui, falando que eu falei aqui, se tivesse fé como um grão de mostarda, direis a este monte, olha aí, passa daqui para lá. Olha só que uma montanha,
uma montanha, passa daqui para lá, e ela passará, e nada vos será impossível. Rapaz, mas que coisa impressionante isso aqui, fala sério. Olha só aqui, rapaz, Jesus falou, se você tivesse um grão, a fé do tamanho de um grão de mostarda, você diria que essa montanha, passa daqui para lá, e ela ia. Rapaz, isso é coisa impressionante. Então a gente não tem fé mesmo, não, você já viu? Você fala até para um cachorro passar daqui para lá, ele não vai, você já viu? Agora você imagina uma montanha, aí a gente fala, cachorro, vai para lá, cachorro, o cachorro não vai. Você fala para o seu filho, né? Menino, sai daqui, menino, vai para lá, o menino não vai. Você já viu? E Jesus, que é a fé, você fala para uma montanha para ela pular lá dentro do mar, ela pula. Não é incrível? Não é incrível isso aí, rapaz? É de impressionar, é de impactar qualquer coração, não é não? Em vez de meditar na palavra de escrita, ficaram pensando em seus desânimos e problemas pessoais. Esse é o problema do ser humano. Você já viu? A gente fica preocupado, o que eu vou fazer amanhã? Meu Deus do céu, eu estou desempregado. Eu não tenho comida amanhã, eu não tenho roupa para vestir, não tenho calçado. Você já viu os problemas pessoais? Eu não tenho dinheiro, preciso comprar isso, preciso comprar aquilo, e não tenho dinheiro. Isso aí que mata o ser humano, rapaz, arrebenta com o ser humano. É isso aí que está escrito aqui, ó. Para os discípulos, todo mundo estava preocupado, era com isso, era com os problemas pessoais. Como é que você vai ter fé desse jeito? Não tem lógico, né? Foi nesse estado, olha só, foi nesse estado de sombra que enfrentaram o conflito com Satanás. Aí Satanás deita e rola. Você viu? Que, olha, nesse estado, né, de preocupação com coisas materiais, problemas pessoais, quem for enfrentar o diabo. Aí o diabo ficou rindo da cara dele. Se você ver, tem uma passagem lá, Atos capítulo, eu não esqueci agora a passagem, a pena que eu não lembro aqui, mas lá fala que não sei se é Atos capítulo, não vou falar não porque eu não sei, mas eu esqueci, mas esqueci agora. Assim, eles falavam assim, ó, Paulo, uns caras lá, né, querendo expulsar demônio, pregando lá, o Satanás chegou e falou assim, ó, nós conhecemos Paulo, conhecemos Jesus e conhecemos Paulo, mas vocês, de onde vocês são? E pegaram eles, rapaz, deram uma surra neles, deixaram eles prostrados lá no chão, de tanto apanhar. O diabo, o Satanás deu uma surra nos caras, porque os caras estavam pregando a palavra, falando um monte de coisa lá, querendo curar a pessoa, no lugar de Jesus. E o diabo estranhou e deu um pau em cada um deles lá. Não é incrível isso aqui, ó? Sua fé devia ser fortalecida por fervorosa oração e jejum, humilhando o coração. Você viu para a pessoa poder expulsar demônio como é que tem que ser? Eu vou ler aqui, ó. Sua fé devia ser fortalecida por fervorosa oração e jejum. Ainda por cima o jejum, e humilhar o coração. Você humilha o seu coração, humilha nada, né? Quanto mais ele exalta, melhor você acha. E quer expulsar demônio. Como é que você vai expulsar demônio desse jeito? Você viu aqui? Olha aqui, ó. Tinham, prosseguindo aqui, ele fala, tinham que se esvaziar de si mesmo e encher-se como o Espírito e o poder de Deus. É o eu. A pessoa fala, eu expulsei o demônio. Só você falar eu, já caiu tudo por terra. Você viu aqui? Tem que esvaziar de si mesmo. Negar, Jesus fala negar a si mesmo. Não é de qualquer forma, meu amigo. E isso aí vai expulsar demônio aí. E isso é um perigo. Você entendeu? Você viu aqui? Eu tenho que esvaziar do eu, de si mesmo. Aqui fala, embora o grão de mostarda seja tão pequeno, possui o mesmo misterioso princípio vital, olha só, vital, que produz o crescimento da árvore mais alta. Eu fui criado na fazenda, numa família muito humilde. Eu não sei se você já percebeu, mas às vezes um grãozinho de feijão, né, pequenininho, você joga ele lá no chão, ele nasce, dá um pé de feijão enorme. Você já viu? Às vezes uma coisa fraquinha, está quase morrendo, você pega aquilo lá, arruma lá e tal, ele cresce e dá uma árvore enorme. No tamanho, existe uma expressão, um ditado popular, né, que tamanho não é documento não. E é verdade, você já viu, funciona. Tamanho não é documento. Então às vezes a pessoa fala, eu não tenho fé. Você pede para Deus que ele aumenta a sua fé. Então não tem desculpa, não tem conversa não. Para tudo tem jeito, até para a morte. A pessoa fala, não, só não tem jeito para a morte. Tem jeito sim, porque Jesus morreu, ressuscitou. E lá em Apocalipse 1, versículo 18, fala que Jesus venceu a morte.
Então até para a morte tem jeito. Você só não vai para a igreja, você só não vai para o céu se você não quiser, mas tem jeito para tudo. Vamos encerrar, que eu fico falando aqui, nosso tempo já está esgotado. Vamos encerrar. Próximo final de semana estaremos aqui pontualmente às 18 horas, sexta, sábado e domingo, da próxima semana que vem. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, que assim seja para sempre. Amém.